E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai estar na parte 2 sobre redes neurais e a relação delas com a neurociência e aplicações de conceitos da neurociência para criar modelos de inteligência artificial melhores, né? Então, o primeiro paper que a gente vai ver é do Razvan Florian, que é sobre redes neurais inspiradas biologicamente, e a gente vai chamar isso daqui de BICAS. Então, tem uma série de artigos que é relacionado a esse modelo, de modelos que são que é uma sigla BICA, né? Que é relacionado a redes neurais que são inspiradas de alguma forma na biologia, mais ainda, né? Não só de inspiração, mas tentar ser cada vez mais de acordo com o que a gente sabe sobre a aprendizado no cérebro, né? E basicamente o que a gente vai ver aqui é um pouco sobre neurociência. Na verdade, não é neurociência necessariamente, é neurociência computacional. Tem um curso no Coursera que eu gosto muito que é sobre esse tema. E ele vai partir do princípio de Hodgkin e Huxley, né? Da questão de como a forma que os neurônios se conectam é de forma eletrônica, né? E que foi provado experimentalmente isso, né? E aí vai ter várias equações, como a equação de Nash, ou essa mesma aqui, com relação a como isso funciona. Nesse caso aqui, a gente tem uma que é chamada de corrente iônica, então é relacionado a íons, né? Aqui a gente tem a voltagem U ao longo do tempo, a corrente externa, a soma da corrente externa, mais... Não, pera. A soma das correntes iônicas da membrana, que é essa parte aqui, mais a corrente externa, que é essa daqui. Então essa soma aqui, que vai ter esse parâmetro K, que às vezes isso daqui vai rodar, né? O tanto de somas que a gente está fazendo, de 1 até infinito, né? Basicamente vai ser a soma de todas as correntes iônicas em todas as membranas, posteriormente, né? Isso aqui seria só de uma membrana apenas. A membrana do quê? É a membrana do neurônio. Então o neurônio tem a sua membrana ao redor dele. Todas aquelas estruturas celulares naturais de uma célula, né? Você tem o seu núcleo, você tem o complexo de Golgi, tudo que a gente viu anteriormente. E aqui vai ser a corrente elétrica, iônica no caso, que passa na membrana em si do neurônio. Que vai passando de neurônio para neurônio pelo axon, né? E a gente vai ter algo que meio que expande essa equação. Que a gente vai ter 3 tipos de correntes iônicas somadas. Então são as correntes que percorrem o neurônio. E esse GK é de condução. Esse VK que a gente vê aqui é de potências reversas. E a gente tem aqui de sódio, nessa parte aqui, que é esse Na. E potássio, que é esse GK aqui. Então, normalmente quando a gente fala, como a gente viu anteriormente, a gente tem os canais de íons, né? Que são as portas, né? Que abrem conforme a quantidade da substância ao redor. Tem o que é ligado por potássio, sódio e cálcio. Sódio, cálcio e potássio. Também tem outro também, mas esses 3 são os principais. A gente viu que tem algumas que são ligadas de forma mecânica, por pressão, por outras questões também, né? Não vem ao caso. Tem também a questão das variáveis, que são relacionadas à equação como um todo, né? Que são só algumas variáveis que eles adicionam, mas não explicaram necessariamente. Mas basicamente isso daqui é como a condução ocorre nesse sistema, que é um sistema, entre aspas, de cabos, né? Você tem os microtúbulos, né? Que são... que estão dentro dos dendritos que a gente viu anteriormente, que são estruturas tubulares, né, hexagonais. Tem uma passagem de íons ali também, e você quer entender como que a informação trafega nesse sistema de forma matemática, que é o que é chamado de cable theory, né? Então, essa é a estrutura eletrônica com relação ao que a gente tem na região onde estão os neurônios, né? A gente tem aqui a resistência da membrana. A membrana do que? Do neurônio. A resistência longitudinal e a capacitância dada forças eletrostáticas, né? Então a gente tem aqui tanto capacitores com relação à condução da energia em si,
e a resistência que você gestor eletrônica, a resistência associada ao quanto de ele meio que impede um tanto de energia que passa de um lado para o outro nesse sistema, nesse grid aqui. Aí tem, normalmente quando você estuda eletrônica, você tem aquelas resistências de várias de várias cores, né? Cada uma com a sua resistência específica. Então tem aquelas que são menores e maiores para realmente impedir que certas correntes passem para certos contextos no sistema que vão meio que não permitir que o sistema funcione corretamente. No caso do cérebro, tendo em vista que a gente viu de computação neuromórfica o Main Restor, né? Eu creio que essa resistência ela se adapta à necessidade. No contexto do Main Restor tem esse sistema que o resistor ele se adapta conforme a corrente, a histórico da corrente, né? Não sei se é assim exatamente acontece no cérebro, mas é assim que postulam que acontece, né? Então, você vai ter a equação base, que é chamada de Cable Equation. A gente não vai focar muito nisso, porque isso aqui também é de um tema chamado Theoretical Neuroscience. Que, na minha opinião, depois de teologia, é o tema mais difícil que eu já estudei na minha vida. E a gente não vai falar sobre isso nesse curso, né? Mas eu tô dando essa equação é bem básica. Fica infinitamente mais difícil depois disso. Isso aqui é só o básico. Você tem a capacitância CM, você tem a resistência RM, você tem a voltagem ao longo do tempo com relação a essa capacitância, mais a voltagem com relação à resistência da membrana. Que é a mesma coisa que a gente vê aqui. É um sistema que tem citosol ao redor e fluido extracelular. É um ambiente aquoso, né? Tem colisões de íons de água ali. Enfim. E esse IRL são de resistências em série, né? Então a gente tem um conjunto de resistências em série que vão, no fim, valer isso daqui. Sobre atividade neural, eles fazem essa equação aqui em que esse UI é a ativação de neurônios, esse TI é o constante temporal das membranas, que muda ao longo do tempo, e o input externo, né? E esse W e J são os weights. Então a gente já tá vendo nesse paper aqui meio que similaridades com o que a gente vê em inteligência artificial com os weights das sinapses artificiais, né? E aqui a gente tem os weights e as ativações de cada neurônio especificamente, né? O conjunto de matricial de weights como um todo e a soma das colunas com relação a esses weights continuamente. Mais o input externo que é físico, no caso, né? Que vem de outros neurônios passando um pro outro, né? Um neurônio, redes de neurônios passando informação de um lado pro outro. Então, esses aqui são os weights, W e J. E eles vão adicionar também um sigma, que vai ser a função de ativação. A gente, como você sabe, a gente usa bastante na inteligência artificial. Isso quer dizer que é usado no cérebro? Não. É só um predicado, né? Que, como eu falei anteriormente, é uma forma da gente tentar entender como esse aprendizado ocorre, mas não necessariamente tem uma função de ativação no cérebro, né? E por fim o bias, que é esse theta, também tem em redes de ar. Então, no geral, você tem aqui as correntes de potássio, aqui tem a de sódio e a potencial da membrana. Então esse GK aqui vai ser a corrente relacionada ao potássio. A corrente vai ser esse IK, na verdade. K é de potássio, na tabela periódica, né? Esse V de voltagem e associada à quantidade de potássio nesse sistema, né? Que essa porta que a gente viu anteriormente, que é ou chamada de gates, né? São ligadas por potássio, aqui por sódio. E aqui é com relação o potencial da membrana, né? Então você tem aqui a voltagem ao longo do tempo, que é dada pela voltagem com relação ao estímulo. O estímulo é elétrico. Quando, por exemplo, vamos supor que um gato, vamos supor que ele tá dormindo, ou parado, descansando, e um cachorro aparece. O cachorro aparecer visualmente, sonoramente e outras questões, sensorialmente, né? É o estímulo. Então o gato vai ver aquilo e ele vai ter um estímulo extremamente rápido, até padrão,
de susto, né? E esse estímulo, ele é o que vai gerar todo o contexto posterior de um crescimento de atividade sináptica, né? Em que você vai ter também questões relacionadas a potássio e sódio, que a gente tem aqui o K, a corrente com relação ao potássio, ao sódio, da membrana. E esse CK é o que mesmo? Eu esqueço. E a capacitância. Que no caso vai ser tudo o potencial da membrana, né? Vai ter um pico de atividade neural com relação ao data fugir. Que é relacionado ao medo. Aí você pode falar que tem diversas áreas ficando ativas se você usar esse sistema pra conseguir fazer ressonância magnética enquanto isso, né? Eu lembro de um artigo que fez a ressonância magnética de um crocodilo enquanto ouvia música. Inútil, né? Mas tem isso. E também a corrente que foi desperdiçada aqui, ó. E aí, a gente tem eu só vou citar, não vou continuar nessa parte aqui, nessa equação, mas é uma equação com relação a forma que a propagação de excitação neural acontece, né? Então você tem aqui os estímulos externos, esse U é a voltagem, esse W é a reativação de sódio e desativação de potássio, né? Que vai gerar as diferenças nesse sistema em relação a como essa informação propaga ao longo do tempo, né? Lembrando que esse pontinho é uma derivada ao longo do tempo. Quando tem um pontinho aqui, quer dizer que é uma equação diferencial. Bom, mudando o tema agora. A gente vai para a parte dos algoritmos que são inspirados em como é pensado que o cérebro aprende, né? Então a gente tem aqui vendo de novo, né? O Spike Time Dependent Plasticity, ou STDP. E aí a gente tem um padrão com relação a ele, que é a mudança sináptica dos weights ao longo do tempo. E a gente tem a pré-sinapse e a pós-sinapse, né? Então, lembra que ela tem a fenda sináptica, né? Então, a pré-sinapse a informação está no lugar, os neurotransmissores elas passam de um lado para o outro, vão para os neuroreceptores e aí elas vão para a parte pós-sináptica, né? Só que isso não acontece individualmente, é uma coisa, é uma rede contínua de propagação de bilhões de neurônios se conectando, né? Creio que o cérebro tem 100 bilhões de neurônios aproximadamente. Então, basicamente isso, né? Então você tem a parte pré-sináptica e pós-sináptica. E aí, eles vão explicar aqui que a mudança da sinapse plotada na função do tempo relativo dos potenciais de ação pré e pós-sinápticas, né? É chamada de função STDP, ou janela de aprendizagem, e varia entre os tipos de sinapse, né? Então não é sempre da mesma forma. E aí, também vamos dizer, a rápida mudança da função desse STDP com o tempo relativo dos picos sugere a possibilidade de esquemas de codificação temporal em escalas de milissegundos, de conseguir entender isso em picos e até fazer um sistema que você consiga entender como isso acontece ao longo do tempo, né? Então você tem aqui uma representação em que isso aqui é a pré-sinapse, esse TNI, e a pós-sinapse você tem a soma multiplicativa com relação aos weights nesse contexto. Aqui são os weights. Só que no contexto de redes neurais, né, seria como se fossem as sinapses artificiais, os weights que tem no sistema, né? Que a gente vai até ver posteriormente. Só que no contexto do STDP, você tem essa parte de pré-sinapse e pós-sinapse para tentar simular essa questão algorítmica que provavelmente acontece no cérebro, que é associada com o aprendizado. Não necessariamente completamente, mas parcialmente. Então aqui é um exemplo, né? De novo, do STDP, em que você tem a relação da pré-sinapse com relação à pós-sinapse. E você tem esses neurônios representados aqui, esses vetores. Então aqui seria pré-sinapse e pós-sinapse, embaixo. Então, na primeira imagem, um pico pré-sináptico deixa um traço XJT, que é os dados, XJ e o T é de longo do tempo, que é lido na seta no momento do pico pós-sináptico. A mudança de peso é proporcional a esse valor. Então, esse valor aqui muda
o sistema, né? Ao longo do tempo. E aí você vai ter aqui outra imagem que eu achei interessante. Que você tem aqui o spike pré-sináptico, né? Esse pico. Depois o pico pós-sináptico. E é isso que é usado para entender o STDP. Que é sugerido que tenha a ver com aprendizado no cérebro. Então, é basicamente isso. Acho que isso daqui eu tenho que... Bom, 15 anos após a descoberta do STDP, está claro que o pico de tempo é um fator importante que rege a indução de long-term potentiation, long-term depression que a gente viu anteriormente, né? Que é aquela potenciação e depressão que tem na parte gráfica sináptica, né? Tem muitas sinapses. No entanto, o STDP não é um instrumento fundamental, núcleo de toda a plasticidade, nem um processo de plasticidade distinto da plasticidade clássica dependente da taxa ou correlação. Ou seja, estão tentando dizer aqui que não necessariamente essa questão do STDP, ele é tipo uma bala de prata, ó, já resolvemos o aprendizado no cérebro, é assim que funciona. Porque qual que é a base aqui? A base quer dizer que esses spikes que acontecem nesse contexto define a forma que o aprendizado acontece, a forma que o cérebro se muda conforme a necessidade para aprender. A forma que ele muda as conexões de sinapses para aprender. Só que alguém poderia dizer que isso é a parte mais fundamental. Aqui está dizendo que não necessariamente. É parte do aprendizado. Isso é sugerido, mas não necessariamente parte do todo. É que nem essa questão de recompensas dopaminérgicas. Eu falei que recompensas dopaminérgicas no núcleos accumbens e outras áreas não tem tanto a ver com aprendizado quando as pessoas dizem, né? Ou com comportamento humano também. Ao invés, o que é medido como STDP é dependente do tempo de pico, componente de um processo de plasticidade multifatorial, ou seja, tem várias coisas que fazem esse STDP acontecer, que depende de coisas como a taxa de disparo de neurônios, né? Tempo de pico e despolarização dendrítica, né? Nos dendritos dos neurônios, né? E cooperatividade sináptica. Então são várias coisas que contribuem para que isso aconteça e não necessariamente é ali que está a causa da forma que o cérebro aprende, né? Eles vão continuar, né? A dependência do tempo de pico origina-se tanto na detecção de coincidência molecular, no que a gente viu que é o long term potentiation depression, por exemplo, nos receptores chamados NMDA, que eu citei anteriormente, né? Que são associados, por exemplo, a quando você coloca prosofol na pessoa para sedar ela para uma cirurgia. Normalmente é usado tanto o prosofol para inibir o NMDA, quanto também os receptores chamados GABA. Então, eles são associados com o tálamos e com os níveis de consciência que a gente tem. E os requisitos eles também mostram o que é chamado de... Eles chamam, né, de estímulos time independent plasticity, né? Então, plasticidade com base em estímulo, como estilo acontece ao longo do tempo, aplicando para faces, né? Experimento com relação a isso. E que eu achei interessante porque é o único paper que eu vi sobre isso, né? Mas enfim. E aí a gente vai pro que é chamado de Brain Inspiring Computing. É a mesma coisa, só mudou o nome aqui, mas eles vão falar sobre vários temas nesse contexto. E esse paper é muito bom, as imagens são muito boas e ele é muito bem feito. E assim você vê muito os modelos principais da inteligência artificial. Eu só vou excluir aqui principalmente o Restricted Boltzmann Machines, que eu vou guardar para outra aula sobre algoritmos. Mas eu gosto desse gráfico que eles mostram desde o primeiro paper, que eu não mostrei ainda nessas aulas, mas eu já mostrei em outro vídeo do passado. Eu já fiz vídeos há uns 3 anos atrás sobre a história da inteligência artificial. E um deles era sobre esse paper do McCulloch e Pitts, sobre o modelo de neurônio artificial, né? De 1943. Então depois desse modelo, que já era muito parecido com o que a gente tem hoje, assim, questão conceptual, foi feito o Perceptron, pelo Frank Rosenblatt, que eu vou citar hoje.
E aí a gente vê coisas como backpropagation, que é o paper que a gente viu anteriormente pelo Airbus, e posteriormente pelo paper do Romeo Hart e Hilton, que a gente viu anteriormente, sobre Gradient Descent. Mas veja que quem descobriu o backpropagation foi o Airbus, alguns anos antes deles, né? 10 anos antes, né? Algo assim. Hopfield Networks, que são redes cenarais recorrentes. Watson Machines, que a gente não viu ainda. Então tem os algoritmos aqui que a gente vai ver posteriormente. LSTM, Long Short Term Memory, que a gente viu que é importante para Reinforcement Learning, né? E inteligência artificial em jogos. Não mostraram aqui Reinforcement Learning, né? É uma pena. Que é o modelo que eu mais gosto. Entre outros modelos até 2018 aqui. Então basicamente aqui é a história, né? Da inteligência artificial, de certa forma, em alguns contextos, né? E só pra tentar lembrar. Sim, esse aqui a gente tá voltando na primeira aula, mais ou menos. Mas só pra gente lembrar, né? Sempre bom lembrar, né? Lembro que tem uma passagem da Bíblia de Pedro que a gente fala que a gente tem que lembrar constantemente as coisas que nos foram ditas, né? Pra gente guardar na memória. É bom que a gente veja coisas que a gente viu anteriormente também, pra guardar ainda mais na memória. Embora isso daqui é a versão do McCulloch and Pitts, do neurônio artificial, então você tem o input, o input inibitório, a sinapse, uma equação aqui com relação a chamada de threshold. Não é necessariamente uma função de ativação, mas é talvez não a velocidade, mas a quantidade de informação propagada e o output. E que você tem o perceptron, que tem a ver com a versão do Frank Rosenblatt, que você tem aqui as células receptivas, que normalmente a gente vê nos olhos, por exemplo, com relação a... Eu não sei como explicar isso de forma... Eu preciso usar a forma visual, que eu não falei ainda sobre isso. Mas é o que chama de campos receptivos, né? Tem essa questão no paper do Rosenblatt, com relação a o input que é associado à visão, que vai ser associado aqui como o sistema funciona. A inspiração, né? Então você tem o input sensorial, que é inspirado na visão, em campos receptivos, nesses experimentos sobre psicologia, as células associativas, em conexões andônicas entre elas, e a questão inibitória e excitatória de sinapses entre si, artificiais, né? E a resposta que é o output, né? É o modelo do Frank Rosenblatt. Aqui seria um perceptron, que tem aqui a função de ativação e as conexões dos weights dos neurônios ao longo do tempo, mais o bias, que vai ser definido de forma visual como assim, né? Aqui não tem, no caso só tem uma camada. E por incrível que pareça, as pessoas demoraram para perceber por que a gente não coloca várias camadas. Que é chamado de deep learning, né? Também tinham questões também até do nível da computação na época, né? Tanto em armazenamento quanto de nível de processamento, que não permitia que eles usassem inteligência artificial da forma correta, né? Então, querendo ou não, a gente sempre precisa de tempo, né? Então, tem uma coisa chamada AI Winter, né? O inverno da IA, em que meio que eles não foram tão produtivos, tipo, não tava dando tanto resultado quanto as pessoas pensavam. Desde da conferência de 1956 que fundou aí o tema no Dartmouth College, né? Depois o paper do Alan Turing em 1950 também, que é importante, que a gente não citou ainda. A gente vai citar posteriormente. E basicamente isso daqui é o perceptor com apenas uma camada. Então aqui tem input, essa equação, não necessariamente essa equação, mas os weights em si. Você pega uma integração de tudo isso e você tem a função de ativação e enfim você tem o input. Esse é o paper do Frank Rosenblatt de 1958. Veja que é publicado no Psychological Review, então no jornal de psicologia. O paper que fundou o Hopfield Neural Networks também é publicado num jornal de bioquímica, por exemplo. Normalmente você vê várias coisas sobre o começo da inteligência artificial que eram relacionadas à psicologia, bioquímica, normalmente eram psicólogos que trabalhavam nessa questão, como o próprio George Hinton. Então, tem sim uma inspiração muito grande no cérebro, embora não seja igual. Então, qual a ideia do Rosenblatt, né? Você tem a retina, você tem as projeções, que são associadas aos campos receptivos, que a gente não está mostrando aqui ainda no momento, conexões andômicas,
e a área associativa, né? Com relação às respostas das conexões, né? Também tem a ver com estímulo aqui também. Você tem aqui o sistema sensorial, que é da imagem do paper original, né? E aí você tem essas conexões inibitórias. E a equação base seria essa, né? Você tem um produto. Produto não, é produto. É a multiplicação, né? Entre essas somas com relação aos inputs desse sistema. E aí você vai ter aqui o x como número de conexões excitatórias. Então é que esse x aqui. Ter é o threshold de cada unidade, né? O quanto isso aqui vai ser processado ao longo do tempo. Em cada batch que vai ser processado no algoritmo. E o y é o número de conexões inibitórias. Então, excitatórias e inibitórias que a gente tem nessa imagem aqui. Então, foi com base na teoria de campos receptivos, com a teoria que a gente tem, que existia na psicologia na época. Não era tão... na psicologia cognitiva, talvez, a gente poderia dizer. Mas aqui a gente tem o perceptron na versão do Rosenblatt com 3 camadas. Então, a gente tem o bias aqui em todas as camadas. A gente tem o input, as camadas escondidas, né? Que é os weights, que vão mudar ao longo do tempo, e o output. Depois eles mostram também sobre Hopfield Neural Networks, que são redes neurais recorrentes, né? Que eu já expliquei em outro episódio. Mas basicamente tem um sistema que ele não só tem o feed-forward propagation, né? E você tem o texto completo em que essa rede vai se conectar entre si continuamente, recursivamente, né? Pensando em algo que não propaga só que nem uma máquina de Turing, que só vai de um ponto para frente. É algo recorrente entre os neurônios, né? E aí a gente tem aqui a descrição matemática desse sistema, em que esse SK é o estado atual do neurônio, e K e N são os números de neurônios. E você tem essa função que representa os weights ao longo do tempo, que é a função de perda, né? Nesse contexto. E eles vão descrever aqui, né? Que descrevendo aquela equação ali, essa equação aqui. Cada neurônio I pode ser em 2 tipos de estados possíveis. Então, 1 ou 0, né? É semelhante a portas lógicas na sistema de computação. Que seria de não ativar, né? Not firing. Ou de estar ativado, né? De transmitir informação para o próximo neurônio. Então, conexões inibitórias e excitatórias, de certa forma. E os weights, né, da conexão de cada neurônio I para cada neurônio J vai se formar uma matriz. Que é o conjunto matricial que a gente já viu 1 bilhão de vezes nesse curso. Define quanto essas sinapses elas estão fortes nas suas conexões. O neurônio I vai entrar num estado de ativação pela soma de todos os inputs que excedem o threshold pré-definido fixo. Que é esse T aí. Que a gente viu aqui também no Rosenblatt também, eles colocou uma parte aqui, o threshold, que é esse T aqui, ele também coloca. O quanto de informação que propaga ao longo do tempo, né? Senão ele não se ativa, né? Então isso aqui vai representar um conjunto fixo pré-definido de inputs que vão de conexões mutativas ou não ao longo do tempo, né? E aí a gente tem 2 redes neurais diferentes, que é a rede neural padrão, que é com uma camada, e o que é chamado de Spiking Neural Network. Por que Spiking? Tem a ver com o Spike que a gente viu na neurociência anteriormente. Então a gente tem um sistema de neurônios pré-sinápticos artificiais, né? São os weights, e pós-sinápticos, e é usado nesse contexto para criar o sistema de aprendizado. Então uma mudança gigantesca com base no perceptron inicial e que é mais inspirado no cérebro. Então, não que isso aqui não seja inspirado, mas isso aqui tem uma inspiração ainda mais básica com a forma que os neurônios se comportam. E isso é um predicado muito importante, porque normalmente a gente pensa, a gente quer criar uma rede neural que é consistente e parecida com o cérebro. Primeiro a gente tem que saber o que os neurônios fazem entre si individualmente e coletivamente, né? Eu creio que isso é mais individualmente, né? Que a gente representa como spike,
que é uma coleção de. É uma coleção de atividade neural, não é uma atividade de neurônio em si, mas de vários ao mesmo tempo. Tem algoritmo para juntar tudo, como eu mostrei anteriormente. Mas basicamente é uma forma mais inspirada biologicamente de aprendizado. Né? Vai falar aqui que Spark Neural Networks, no entanto, trabalham com dados dependentes do tempo, com a informação codificada no treino de picos. Então é aquele STDP que a gente viu anteriormente. SDTP. A membrana potencial de neurônio é modelada para definir a quantidade de carga elétrica armazenada no neurônio. Então a membrana ela é que se adapta à necessidade de carga elétrica que tem que passar. Que nem a gente facilitou do Main Riester no vídeo sobre computação neuromórfica, né? O potencial da membrana acumulada à carga dos neurônios pré-sinápticos para determinar se o neurônio deve disparar ou não. E aí a gente tem aqui como funciona. Então é bem parecido com o que a gente viu com o modelo do próprio Rosenblatt, né? Então a gente tem aqui uma soma, duas somas que vão ser multiplicativas desses neurônios, que você esse conjunto matricial W e J. Teira é o tal, na verdade, esse símbolo aqui é o componente temporal, que é relacionado ao Spike Time Dependent Plasticity. E o input. E esse PI é pré-sinapse, que vão estar aqui. Então, como esses inputs pré-sinápticos funcionam ao longo do tempo, e também tem relação da pós-sinapse, né? E esse UJ, no geral, é o potencial da membrana que envolve o neurônio. Então, no contexto de um modelo chamado Leak, Integrate e Firing, né? Que é uma integração de neurônios depois para eles atirarem, né? A gente tem aqui o threshold, em relação à voltagem elétrica, e aqui a probabilidade deles atirarem ou não, a relação ao tempo. E a relação ao estímulo. Então, tanto a tempo quanto estímulo. Duas bases diferentes. E aí, tem esse paper, acho que na verdade esse paper aqui mesmo, ou é outro? Acho que na verdade é esse, não lembro. Que fala sobre a questão de o que é importante para avançar nesse contexto. Porque a gente tem que entender como melhor o aprendizado ocorre, né? Então tem esse tema, que na minha opinião é extremamente difícil. Teologia, na minha opinião, é o tema mais difícil que eu já estudei. O segundo é neurociência teórica. E o terceiro seria neuroembriologia, né? Que na minha opinião é um tema muito difícil. E eu já fiz um vídeo, um episódio de podcast sobre neuroembriologia. E 2, se eu não me engano. E o que a gente tem aqui é o chamado de neurogênese. Desde das células tronco da vida até o neurônio maduro. E tem neurogênese até em adultos também. Então, neurogênese é a criação de novos neurônios. Então, eles vão se desenvolvendo até ficarem maturos, até eles ficarem maduros totalmente. Você vê que as conexões também crescem ao longo do tempo. E é muito legal ver como isso acontece, como as células migram ao longo do desenvolvimento do feto e tal. Desde o primeiro mês de gestação, o cérebro já está sendo formado. A gente já tem atividade neural até o amadurecimento, que normalmente dizem que termina dos 25 aos 30 anos, né? Tem papers que falam 25, mas tem alguns que falam também até os 30 anos de vida. Mas tem papers também que falam que tem neurogênese, criação de novos neurônios mesmo depois disso, né? Então, neurogênese tem a ver com criação de novos neurônios. O que não necessariamente tem a ver com aprendizado, mas se tiver, você tem que entender por que isso acontece, né? Tem também o que é chamado de neuromoduladores, que vão regular a forma que os neurônios se comportam. Que eles são químicos, né? Tem como alvo a membrana, o citoplasma ou o núcleo, e podem, por sua vez, afetar a excitabilidade da rede, através de expressão genética, né? E de eventos sinápticos plásticos, né? Tem a ver com plasticidade, no caso. Então, eu creio que quando eu falar de expressão genética, expressão proteica, com relação à forma que eles se comportam, talvez tenham coisas que podem mudar essa questão dos neuromoduladores e, por exemplo, afetar o aprendizado. Eu creio que tem tantos efeitos de expressão genética que são tanto internos e externos, né? Então, tem mudanças químicas que acontecem numa pessoa, mesmo com experiências, né? Então, tem experiências na vida de uma pessoa que podem mudar
a expressão genética no nível não filogenético, mas como eu posso dizer? Não sei como explicar de uma forma, mas meio que o seu estímulo também afeta a forma que seu sistema biológico funciona. Até como o seu metaboloma funciona. Questões hormonais podem crescer em diversos tipos de situações em que isso pode afetar diretamente a pessoa, como depressão e coisas do tipo. Enfim. E hormônios têm a ver com isso. Hormônios são extremamente importantes para temporariamente até mudar a forma que a pessoa se comporta. Então, uma pessoa, por exemplo, toma uma substância como o álcool, né, demais. Isso pode mudar temporariamente o seu comportamento. Então, todo esse tipo de coisa é importante pra gente entender como uma pessoa pode aprender de forma mais matemática, né? Entender como isso funciona. Aí vai ser dito aqui, né? Diferentes tipos de neuromodulação foram identificados usando neurotransmissores, né? Como acetilcolina, dopamina e serotonina. Têm sido associadas a várias funções, como atenção, aprendizagem e emoção. Foi sugerido que a neuromodulação desempenha um papel em várias formas de plasticidade, incluindo de curto e longo prazo. E plasticidade tem a ver com aprendizado, né? Tem a ver com como o seu cérebro muda conforme a necessidade para aprender. E quando você tem um problema nisso, seu sistema não vai aprender da forma que poderia, e isso vai causar problemas de aprendizado numa criança, por exemplo. Não necessariamente quando a gente diz, acetilcolina, dopamina e serotonina tem a ver com aprendizado. Não pensa individualmente assim. Eu creio que é uma coisa mais global. Então são vários componentes que conjuntamente contribuem para isso. Como eu disse, recompensas dopaminérgicas não têm a ver com aprendizado, tanto quanto as pessoas pensavam anteriormente. Nem reinforcement learning. Mas se alguém, psicólogo de internet, ficar falando isso, você tem que pensar duas vezes. E eu recomendo até que você leia artigos no tema, que você vai ver que eu escrevi algo sobre isso no Inquisitiones Ex Natura Volume 4, que tá no meu Instagram. Então, se você quiser ler, tem uma parte sobre consciência que fala sobre isso. Mas no geral é uma coisa global. Como a plasticidade ocorre, a gente sabe algumas coisas, mas esse é um dos componentes que tem a ver, né? Aí ele vai dizer que, essencialmente, aqui é metaplasticidade, tá? Esquece que tá em cima. Tá errado. A metaplasticidade altera a capacidade das sinapses de gerar plasticidade. Então, uma plasticidade global, né? Então, a gente viu neurogênese, que é a formação de neurônios. A gente viu neuromodulação, que é relacionado à regulação como os neurônios se comportam em massa, em redes. São bilhões de neurônios, então não pense em algo individual. E agora a gente está vendo como a plasticidade ocorre no nível macroscópico, né? A metaplasticidade foi proposta como um mecanismo fundamental na estabilidade da memória, aprendizagem e regulação da estabilidade neural. E aqui um exemplo, eu não consegui achar boas imagens para explicar isso de forma simples. Esse é um tema, tipo, plasticidade é um tema em si só que necessita de várias aulas, né? Eu creio que talvez no futuro eu faça um curso no canal só sobre neurociência. Se alguém quiser achar interessante falar aí nos comentários. Porque é um tema que, por exemplo, neurogênese é um tema tão grande. Plasticidade é um tema tão grande que só ela sozinha já dão cursos inteiros. Mas enfim, basicamente a gente tem uma explicação visual de plasticidade, a forma como os neurônios mudam conforme o sistema deles necessita. E a metaplasticidade, que é o grupo geral de como esse sistema funciona. Aqui explicando com a excitação pós-sináptica, né? Então, o que cria a plasticidade em si? O que cria a forma que os neurônios se mudam, né? E como isso induz o aprendizado, né? Essa é a questão que tem que ser respondida do ponto de vista matemático, né? Que outra forma usando estímulo, né? Então a mudança de força sináptica, a potenciação líquida e depressão na sinapse, e como isso muda em relação ao estímulo, né? Tem vários também, outro ponto, na verdade, além do que a gente viu neurogênese, neuromodulação, tudo tá nesse paper, eles citam, né? A gente viu agora
metaplasticidade, né? Como os neurônios macroscopicamente se mudam, né? Grupos de neurônios mudam para induzir o aprendizado. E a gente pode dizer em locais específicos, né? O cerebelo tem a ver com movimentos motores, basal gânglica movimentos voluntários, hipocampo com relação à memória e movimentos espaciais. Então cada área do cérebro tem a ver com a sua... tem uma parte associada ao aprendizado. O próprio córtex pré-frontal é extremamente importante para o aprendizado. Tálamos, sem ele você não consegue que nada funcione. Então é uma coisa global o aprendizado, não é uma coisa aqui ou ali. Não tem uma bala de prata para dizer esse é o aprendizado, é uma coisa multifatorial, né? Tem vários fatores que criam uma experiência consciente de aprendizado no cérebro. Eles também citam uma coisa chamada células gliais, como a microglia, astrocitos, Schwann cells que a gente falou anteriormente, que envolvem hemielina, né? Os axons, os neurônios, oligodendrócitos, epidermal cells, satellite cells, e vou mostrar 2 exemplos aqui que eles citam. Os astrócitos, por exemplo, que é esse daqui, né? Tem vários tipos de astrócitos. Um tipo de célula glial podem liberar e recaptar neurotransmissores, bem como metabolizar e desintoxicá-los. Isto ajuda a regular o equilíbrio e a disponibilidade de neurotransmissores no cérebro. Esse desintoxicar tem a ver com morte celular. Os neurônios também morrem, né? Tem várias questões associadas a isso, que causam isso. Substâncias ou questões até naturais. Então, eles ajudam a regular o equilíbrio, possivelmente, né, e a disponibilidade de neurotransmissores no cérebro, o que é essencial para o seu funcionamento. Então, tanto neurogênese, formação de novos neurônios, quanto neuromoduladores, que regulam o sistema de neurônios, a própria metaplasticidade, e agora as células gliais são importantes para o aprendizado no cérebro. Então, a gente tem que levar isso em conta para criar novos modelos de inspirados biologicamente, né? Eu vou dizer que é essencial para o funcionamento do aprendizado no cérebro. A microglia, outro tipo de célula glial, também pode modular, ou seja, regular, a sinalização dos transmissores e participar do reparo e regeneração de tecidos danificados, né? O que é importante para a aprendizagem e memória. Um exemplo simples do contrário. Se você ter algum efeito, alguma patologia que danifica os neurônios de forma permanente, grupos de neurônios, grupos da área de Wernicke, por exemplo, da área de Broca ou Gisbindi, que são associadas à linguagem e interpretação de linguagem, você gerar linguagem, isso pode fazer você ter problemas de falar. E numa criança isso pode fazer problemas de aprender também. Então, uma criança com afasia, ela vai ter problemas de aprender a falar ou interpretar, porque ela não tem esse estímulo, ela não tem acesso a esse estímulo e tem algum dano na sua área de Broca ou Wernicke que impede ela de aprender questões gramáticas, por exemplo. Esses danos podem ser neurogênicos, causados por uma formação neurogênica durante a formação da criança, não necessariamente somente no útero, mas posteriormente, porque esse neurogênese ele vai até os 30 anos. Então, nesse caminho pode ter problemas, né? E na questão de regeneração de tecidos danificados, que também é importante, então você tem essa questão de que células gliais são importantes para ter o ambiente correto para o aprendizado, entre outras questões também. Não necessariamente só isso. Mas a questão é que tem partes do cérebro que são focadas em coisas específicas, né? E eu gostei dessa imagem que eles mostraram aqui, por exemplo, em forma de teoria dos grafos, né? Que seria a plasticidade sináptica, né? E backpropagation, né? Que é o algoritmo padrão de IA. E esses 3 outros que eu vou somente citar, que é o Three Factor Plasticity, que ele vai dizer, né, que a plasticidade de 3 fatores refere-se ao modelo de plasticidade sináptica, né? Em que as mudanças na força de conexões neurais são determinadas por 3 fatores, que é atividade pré-sináptica, pós-sináptica e o sinal modulatório, que a gente já viu, que pode ser pelos neuromoduladores, pelas próprias células gliais ou por plasticidade neural, facilitando processos de aprendizagem mais matizados e adaptativos, que é o que a gente vê aqui. O segundo, né, é o Feedback Alignment. Eu até não conhecia anteriormente esse daqui. Tem outro também, mas o algoritmo de Feedback Alignment é uma técnica de aprendizagem que redes neurais artificiais
são treinadas usando conexões de feedback fixas e também aleatórias, randômicas, né? Ao invés de matrizes de peso simétricas, demonstrando que uma aprendizagem bem sucedida pode ocorrer sem uma retropropagação precisa, né? Então, usando um sistema assimétrico matricial, que não é o padrão, esse sistema também funciona. No fim, você tem que testar, né? Qual algoritmo que funciona melhor em diversos contextos. Para terminar, eu só queria mostrar algumas imagens de um paper aqui relacionado a meta-learning, que eu já mostrei anteriormente, tem a ver com um sistema de IA que aprende a aprender, e associado à plasticidade. Porque eu creio que plasticidade neural tem a ver com meta-learning. Tem a ver com esse predicado que tem a ver com um sistema que aprende a aprender melhor. Que é uma coisa que a criança faz ao longo do tempo, por exemplo. Então tem aqui os dados, e aqui você tem a rede neural, o treinamento, input, tem a função de erro e a conexão matricial que vai mudar ao longo dos tempos. E aqui a gente tem de novo essa função de erro, que agora vai ser adicionado outros componentes. E eles adicionam outros dados aqui, que é o que você quer prever, os weights futuros desse sistema, né? Você quer mudar esse sistema ao longo do tempo, você quer que as conexões mudem continuamente. E eles usam uma coisa chamada regra de Odia e regra anti-Hebbian, que a gente vai falar com mais detalhes posteriormente. Então aqui outro exemplo de metaplasticidade no sistema deles, né? E aqui a gente vê, por exemplo, no algoritmo deles, no geral, a questão da importância da pré-sinapse, pró-sinapse, pós-sinapse, né? E esse uso contínuo aqui delas para esse algoritmo funcionar. E eu também gostei dessa imagem que mostra os diversos tipos de aprendizado de Hebb, né? Que, no geral, aqui os neurônios que se ativam juntos se conectam conjuntamente, né? Então tem o aprendizado de Hebb assimétrico, tem a versão tanto de Hebb e anti-Hebb, e o simétrico, tanto a versão de Hebb e anti-Hebb, né? E o que é isso, né? O que é anti-Hebbian learning, né? Assumindo a definição original de Hebbian learning, podemos definir a aprendizagem anti-Hebbian como uma forma de plasticidade sináptica, onde a ativação correlacionada nos neurônios pré- e pós-sinápticos leva à redução da eficiência da capacidade do neurônio pré-sináptico e provocar a ativação do neurônio pós-sináptico, né? Então ele muda, em vez do neurônio pré-sináptico ele induzir a ativação do neurônio pós-sináptico, ele reduz. Então é o contrário. Dos neurônios que atiram conjuntamente, que se excitam conjuntamente, se conectam conjuntamente. Pelo contrário, eles se desconectam conjuntamente. Que isso seria uma coisa associada a isso também. Então pense agora também que toda a questão de plasticidade tem a ver com questões pré-sinápticas e pós-sinápticas em toda a estrutura de conexões neurais, porque a gente está falando sobre sinapses individuais que integram, são representadas como grupos de soma de subsistemas em todo o cérebro, com diversas funções. Bom, por incrível que pareça, talvez, se você já viu tudo até aqui, se planeia um vídeo, a gente tá no início ainda. Foi uma pequena introdução, na verdade todo esse curso vai ser apenas uma pequena e simples introdução à inteligência artificial. Do ponto de vista acadêmico, né, uma pequena introdução. E posteriormente a gente vai falar sobre outros temas. Talvez a gente volte com outras questões relacionadas à neurociência e IA. Mas eu não falei sobre certas coisas. Eu não falei sobre aprendizado de Hebb com frequência, né? Mas creio que diversos desses pontos são importantes porque a base da inteligência artificial hoje, o avanço tem que ser com base em neurociência. Essa é a minha opinião. Eu até já citei em livros, né? Como é extremamente necessário o avanço da neurociência para que pra que a gente avance nesse contexto, né? E o foco em Artificial General Intelligence, né? A gente criar sistemas de IA forte, né? De uma IA que realmente consiga simular a mente humana de forma mais correta. Não igual, mas de forma mais similar. E para isso a gente tem que entender matematicamente como o cérebro funciona. Então por isso que a gente tem que aprender mais de neurociência computacional, que eu citei poucas coisas sobre aqui, e sobre neurociência em si como um todo, né? Eu creio que o avanço
inteligência artificial depende da neurociência e de pessoas que convertam os avanços da neurociência para neurociência teórica e matemática e para algoritmos. Então você acha os predicados e regras que você achou por experimentos no cérebro e depois converte em funções ideais e em algoritmos, como a gente viu no vídeo anterior. Se você lembra, eu citei essa questão. É isso, seu professor.